Senhoras, senhores e outros, olá novamente, bem-vindos ao quadro dos singles da semana, que é o quadro onde a gente avalia e ranqueia os principais singles que foram lançados nessa semana. Como você pode ver, a tier list já está parcialmente preenchida, e isso são porque são os singles da semana passada. Se você quiser entender melhor esses posicionamentos, é só conferir o vídeo anterior. E vamos nessa, pesada, porque se vocês acompanharam o mundo da música, vocês sabem que essa semana foi pica, velho. E já começando com o pé na porta, Thin Thing, e vamos ao segundo round, Smile. Depois de terem lançado o Free in the Knowledge, que até hoje eu considero o single mais fraco deles, e pelo visto mais superestimado também, eu achei que os caras iriam encerrar os singles e se preparar para o lançamento do álbum, mas não, resolveram lançar mais um, o que é foda, porque a esse ponto os caras já soltaram praticamente metade do LP só em singles, mas fico feliz que fizeram isso, porque realmente deixaram o melhor por último. Mano do céu, que música incrível. Instrumentalmente, a mais interessante em comparação às tracks anteriores. O Skinner na bateria tá insano, guitarra bem presente, especialmente lá pelos 1 minuto e 20, quando eles aumentam a distorção e o som ganha um peso bem maior. E é curioso porque no decorrer da música ela vai alternando entre riffs que são bem estranhas, mas que simplesmente funcionam. Os malucos até meteram umas melodias de órgão no meio que ficou muito legal quando acompanham o tom. E falando nele, cara, eu acho que essa track é uma das melhores demonstrações nesses últimos tempos de como utilizar a voz do York. Sério, a forma de como tudo é estruturado torna o canto em falseto, bem flutuante e característico dele, em algo muito mais marcante e até assombroso quando modificado no vocoder. É muito mais inovador, mais diferente e mais interessante que aquele último negócio que eles lançaram, e é exatamente isso que eu quero. Porra, mano, vocês criaram uma entidade separada por uma razão, né? Tipo, eu não preciso ouvir um Radiohead 2.0, eu quero ouvir o Smile. E esse single aqui, isso sim me soa como algo novo, isso sim me soa como Smile, e isso tem o som de S-Tier. Mas Smile não é o único que retorna para o ringue, senhoras, senhores e outros, pois aqui está Aquela e Chris novamente com So Tired You Can't Stop Dreaming, e dessa vez um novo amigo, o Navy Blue. Olha galera, sendo bem sincero mesmo, eu admito que a produção me decepcionou um pouco, não em relação à música por si só, mas no sentido de que, vendo os outros singles, eu gostaria muito que o Chris tivesse explorado mais o estilo do jazz rap. Tipo, não é como se todo instrumental desse gênero fosse só uma batida lo-fi com pianinho de fundo, né? Mas sinto que foi esse o caso dos 3 singles que ele lançou. Porém, por outro lado, devo dizer que a participação do Navy Blue ficou muito boa, é facilmente o melhor feat até agora, e grande destaque para as letras, gente. São várias ideias e experiências sendo contadas, e eu acredito serem as que mais se aproximam do conceito central do Death Fame. Várias passagens e linhas interessantes, especialmente aquela do se o céu tem um gueto, o inferno tem um resort. Enfim, tem suas falhas, mas ainda vale a pena escutar. Então, B-Tier. E velho, mais um round 2 dessa semana, Viagra Boys retornam pra nós com Troglodyte, o segundo single pra promover o Cave World. Dessa vez, ao contrário do single anterior, a pegada industrial é deixada mais de lado, mais restrita a umas melodias de sintetizador no fundo, o que, não irei mentir, me decepcionou um pouco também. Eles com certeza têm a capacidade de fazer coisas mais ousadas com esse estilo, como foi inclusive o caso do Ain't No Thief, mas tudo bem. No fim, eles se apoiam mais no som padrão deles, que é o punk bem moderno e dançante, o que funciona tranquilamente. Quero enfatizar também as letras, que fazem uma ótima sátira com essas pessoas que idolatram armas, não acreditam em ciência e acham que tudo é fake news. Você conhece bem esse tipo de gente. E pra terminar, apesar dessa ser uma música bem agradável e padrão da banda, eu acho que infelizmente as escolhas da produção colocam ela na sombra do single anterior, portanto, B-Tier. Lydia Wears a Cross, da Julia Jacklin. Ok, apesar de não ser muito familiarizado com o trabalho da Julia, eu diria que, a partir do que eu conheço, essa é uma das tracks mais bem escritas dela. O tema de religião e amor é desenvolvido de uma forma bem íntima e honesta, e ajuda o fato dela escolher uma batida bem sutil, mas que ganha força no decorrer da música, junto com aquela linda seção de cordas. Mas tenho minhas ressalvas. A tentativa de preservar a vibe calma e quieta acaba de certo modo exagerando na primeira metade da música, onde eu sinto que pode perder o foco do público caso não estejam pensando bem sobre as ideias dela, e a estrutura bem básica do single definitivamente não ajuda. Tipo, só verso, refrão, verso, refrão, verso, refrão, sei lá, não rolava algo a mais? Eu acho que uma ponte, pré-refrão ou algo assim tornaria tudo mais sonoramente atrativo. Bom, no fim, é uma música ok. Imagino o porquê muitas pessoas gostariam, mas acho que dava pra ser melhor. Então, C-Tier.
of My Herculean Exile do Behemoth. Olha só, eu não queria ter que puxar o argumento do essa música soa exatamente igual a outra música do passado deles, mas caramba, eles mesmos não se ajudaram. Esse single é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da All Father, All Satan, All Son. Na verdade nem isso, porque se fosse uma cópia pelo menos até soaria legal. Essa aqui consegue falhar mesmo sendo uma cópia. A performance vocal é igual, as riffs soam genéricas pra cacete, aquele solo de guitarra no final é descartável. A estrutura dos versos não é igual, reconheço isso, mas é porque é pior. Enfim, triste ver esses caras caindo desse jeito, mas fica a dica. Se vocês querem um bom álbum de black metal da última década, escutem o The Satanist, é foda. E se vocês querem um bom exemplo de black metal genérico, escutem isso aqui, F-Tier. No Gold Teeth, do Danger Mouse e o Black Thought, o primeiro single que promove esse novo projeto de colaboração entre dois personagens lendários no mundo da música, e isso aqui é uma demonstração perfeita sobre o que um collab deve ser. Os dois artistas se destacam e trazem o melhor do outro. A produção do Danger Mouse ficou incrível, a batida, os efeitos, tudo tá no tom certinho para replicar a vibe de hip hop old school, e o Black Thought, cara, continua afiado como sempre. Versos bem escritos, flow impecável. Eu sinto que a esse ponto tentar questionar o poder do maluco é tão viável quanto derrubar um avião com estilingue. O único problema que eu consigo apontar mesmo é o fato de que, como muita gente percebeu, o volume da voz do Tariq às vezes soa baixa em relação ao resto da track, então acertar a mixagem aí seria legal. Mas fora isso, é simplesmente uma música foda sobre o status do Black Thought ao som de uma produção extremamente fiel à raiz do hip hop, logo A-Tier. Firefly, novo single da Shy Girl. Então, eu, assim como boa parte da fanbase dela, fui pego levemente de surpresa por essa mudança estilística do som padrão da Blaine. A união da produção e instrumental de drum and bass com uma performance de R&B com certeza é legal, é um combo que poderia ser mais explorado no mundo musical, e conhecendo o catálogo dela dá pra ver que essa transição não foi nem um pouco difícil. Mas cara, poxa, dá pra ser melhor, né? Eu entendo a visão de, vamos criar algo romântico, sutil e sensual, mas eu sinto que na prática essa track removeu justamente os dois fatores mais fodas da Shy Girl, que é a produção ousada, mais acessível e divertida, e performance com alta presença e personalidade. Essa música não é desagradável, e eu sou totalmente a favor de se reinventar e experimentar outros estilos, mas não se isso vem às custas de tudo que fez você funcionar em primeiro lugar, né? Então, C-Tier. E já que estamos falando de mudanças, vamos emendar e comentar sobre Lungs da Stella Donnelly. Nessa música dá pra perceber que ela se divergiu um pouco do foco na escrita e mensagens em favor da melodia, do refrão fácil de lembrar, sabe, os aspectos pop de uma música. Com isso, um grande peso cai na performance vocal dela, o qual felizmente ela consegue carregar. Essa track é uma boa demonstração do talento dela nesse aspecto. Só que, Stella, qual é? Ir pro pop não justifica um instrumental mínimo e escrita preguiçosa. Eu até vejo porque muitas pessoas gostam da música dela, mas pessoalmente eu ainda acho que ela tem muito para provar e desafiar na indústria. E sendo bem direto, essa não é uma direção na qual eu gostaria de ver ela indo. Então, D-Tier. Welcome to Hell, novo single do Black Midi. Mano do céu, o que caralhos é essa música? Eu lembro que depois de ter ouvido os dois álbuns de estúdio deles, eu já considerava o Black Midi como um verdadeiro marco na história do rock progressivo e experimental, e é por isso que me aterroriza o fato de que, mesmo com os padrões e expectativas lá no alto, esses caras ainda explodem a minha cabeça com as ideias e o som deles. Como muitos nerds já perceberam, sim, esse single é uma união da agressividade do Schlagenheim com o caos gigantesco do Cavalcade, tudo apresentado de uma forma extremamente teatral. Cara, essa track começa com uma batida foda, e na verdade, na música inteira a performance do Morgan tá insana, mas ela vai se desenvolvendo em um ritmo até meio dançante, o que é bem estranho vindo deles. E daí vem aquela sessão enorme de metais com as trompas e trompetes esmagando a parede de som na tua cara, e a partir daí fudeu. Mais camadas de instrumentos, mais barulho, tudo vai aos poucos te preparando para aquele breakdown fudido. Mano, aquele terço final da música é a parada mais brutal e maluca que eu ouvi nesse ano. Tem muitas outras coisas que dá pra comentar sobre esse single. Essa talvez seja a melhor performance do Jordi na discografia deles. Contém o que eu acho serem as melhores letras da carreira deles. Cara, essa história que eles
deles contam sobre um soldado que sofre de estresse pós-traumático, é cruel, bem elaborada e realista, e vem com alguns dos versos e ideias mais fodas deles. Nossa senhora, gente, que música épica! No final, ela age como uma evolução ou sequência de John 50, que eu já considero um dos melhores singles do ano passado, mas Welcome to Hell é melhor ainda em praticamente tudo. Senhoras, senhores e outros, o Black Midi é o King Crimson da nossa geração, e essa track, eu reconheço, não foi feita, sabe, pra alegrar todo mundo, mas na minha humilde opinião, esse é o tipo de música que revoluciona e que deixa uma marca. Esse single é um S-tier fácil. Supermodel, novo single do Måneskin. Ah, cara, eu juro que quando eu vi isso, eu queria, tipo, pegar leve, não ser muito negativo, porque no fim eu até gosto de muitas coisas que essa banda representa na teoria, mas não dá, velho. É mais um pop rock genérico de millennials, sonoramente é idêntico a qualquer outra música da seleção deles, e por isso muitos problemas que eles já enfrentavam antes são carregados aqui. A estrutura da música é extremamente básica, ela é tão curta que não tem presença nenhuma, ela não prende a sua atenção, o instrumental e especialmente a guitarra são entediantes e sem inspiração, mas eu dou um crédito pra eles. O vocal do Damiano poderia ter sido muito pior. Eu consigo imaginar outras músicas deles onde o vocal é muito mais irritante do que essa. Concluindo, gente, nada de especial aqui, mas esse de fato é um single de rock and roll para pessoas que acham que rock se resume a Maroon 5, Machine Gun Kelly e Imagine Dragons. Então, F-tier. Renascer da Xenia França é o primeiro single dela para promover um novo LP que será lançado mês que vem, e como o próprio nome diz, de fato isso é um certo renascimento do seu estilo padrão, já que nessa track vemos um direcionamento muito maior para um soul que eu pelo menos associo mais à estética americana. É fácil perceber a instrumentação distante e suave, mas misturada com efeitos que dão uma leve modernizada no som, e sem dúvida grande destaque para a performance vocal da Xenia. Porém, eu ainda acho que ela brilhava mais acompanhada com instrumentais e produção que seguiam mais o estilo afro-brasileiro. Tipo, a track definitivamente não soa ruim, mas acho que ela teria uma personalidade muito mais única se ela preservasse mais o próprio estilo. Então, B-tier. Tired of Taking It Out On You, do Wilco. Aí sim, uma música legal desses caras. Pelo menos muito melhor do que o single anterior deles, que eu nem comentei nos singles da semana quando foi lançado, justamente porque era tão mediano que eu não tinha muito pra adicionar. Mas não é o caso desse aqui. A escolha de voltar com um som levemente mais melancólico e sentimental foi uma boa decisão, já que, pra mim pelo menos, o Wilco sempre brilhou mais refletindo esses pontos de country, ao invés de, sabe, musiquinha dançante e etc. Vocalmente, o Jeff consegue passar uma melodia bem legal no decorrer do single inteiro, e por mais que, de fato, no quesito instrumental e escrita, essa música não seja algo revolucionário, ainda é agradável e ainda é Wilco sendo Wilco. Então, B-tier. Playing God, do Polyphia, mais uma música vindo de uma das bandas mais famosas do math rock contemporâneo, e sem enrolação, velho, os caras acertaram em cheio nessa aqui. Um dos fatores que pra mim sempre destacou o Polyphia de outros grupos desse gênero era a habilidade de unir essa complexidade instrumental insana com melodias grandiosas e surpreendentemente acessíveis. Mas esse single aqui é um nível completamente novo pra eles, porque dessa vez eles não só tornaram a música acessível, como também apresentaram influências bem ousadas e diferentes, ainda preservando o estilo deles. É sério, gente, eu pelo menos não esperava ouvir nesse ano um math rock acústico com uma forte pegada de flamenco e até um interlúdio de bossa nova. Essa é de longe uma das músicas mais ambiciosas deles e, como de costume, ótima performance de todos os integrantes. A única coisa que eu acho meio negativa foi o fato da riff principal não ter uma presença muito forte por si só, mas é fácil notar que eles compensam isso tornando os drum fills, licks e solinhos de violão muito mais fluidos e agitados, o que fortalece muito mais a track como um todo. Concluindo, mais um ponto altíssimo dessa semana e no topo da A-tier. Falando agora de Cooped Up, novo single do Post Malone com Roddy Ricch. Mano, sem zoeira, ouvindo essa música eu fiquei com muita pena do Austin, porque cara, é incrível, é ele contra todo mundo nessa música. A produção e instrumental estão assustadoramente chatos,
Tipo, não tem nada de acontecendo minimamente interessante nesse aspecto. O mesmo vale pro conteúdo lírico. E no meio disso tudo você vê o Post Malone no refrão, que legitimamente ficou bem legal, tem emoção e ele tá dando o máximo de si pra essa música não afundar, pra ela ter algo marcante e tal. Mas daí vem ele, um dos One Hit Wonders mais queridos do TikTok, Roddy Ricch, com aquele verso horrível, onde um terço praticamente não rima nada com nada, o flow do cara tá em uma batida completamente diferente da música, é lamentável. Eu não vou dar um F, porque eu aprecio a tentativa do Post em fazer isso dar certo, mas que fique a lição aqui, pessoal, sobre o que acontece com um single quando você coloca um rapper superestimado e despreparado em uma posição na qual ele claramente não tá pronto para ocupar, beleza? Então, D tier. ARP, novo single do Vor. Bom, o Victor continua na sua missão de explorar e expandir os horizontes sonoros do Miami Bass, enfatizando, claro, a parte mais ambiente do gênero, só que dessa vez dá pra perceber que ele adotou uma produção com presença maior em relação ao single anterior, o que torna a música muito mais movimentada e dinâmica, gerando até uma vibe futurista e espacial. Enfatizo também os tons bem secos da batida e as melodias bem agitadas de sintetizador, que na verdade até parecem se distanciar um pouco do Miami Bass propriamente dito e flertam mais com outros estilos de techno e electro. E olha, apesar de que eu ainda prefiro a pegada mais atmosférica e distante, como foi o caso do Chave, esse ainda é um single bom e um sinal legal de variedade no projeto do Vor que logo está por vir. Então, B tier. Foundations of Decay do My Chemical Romance. Irmão, de onde esses caras vieram? 8 anos depois do último single, o MCR simplesmente decidiu, sem aviso prévio nenhum, que era hora de voltar dos mortos. E você não tem noção do quão feliz eu fiquei que eles não escolheram um som tipo Danger Days, eles foram direto para um estilo post-hardcore, característico dos projetos mais antigos deles. Mas não se enganem, porque não é só isso. Eu escuto nessa track tons de guitarra mais agressivos, especialmente naquele breakdown foda no meio. Eu escuto maior experimentação com efeitos de sintetizador e efeitos vocais, modernizando o som típico deles. E gostaria de dizer que eu escuto uma escrita mais amadurecida, se não fosse pelo grande detalhe polêmico desse single, a produção e, consequentemente, a mixagem. Por um lado, eu entendo perfeitamente a decisão deles de deixar todos esses sons mesclados e interpolados entre si. Isso adiciona um peso grande em momentos como um refrão. No entanto, eu entendo a reclamação de algumas pessoas que comentaram sobre esses instrumentos estarem soterrando a voz do Gerard. De fato, tá meio difícil entender o que tá acontecendo em alguns momentos da música, e isso pode intimidar as pessoas que conhecem a banda principalmente pelos seus hits mais, digamos, acessíveis. Particularmente, isso não me incomoda muito, mas entendo a preocupação e fico com um pé atrás ainda caso esse single seja indicativo de um novo projeto maior para o futuro. Então, essa track pode não ser a coisa mais perfeita que o MCR já lançou, mas no fim ainda são eles e eles ainda não perderam a magia. Então, A tier. Roman Candles, do Death Cab for Cutie. Eu respeito a direção artística que eles adotaram para essa música. Essa pegada de pós-industrial e noise é um som refrescante para a discografia da banda, mas ao mesmo tempo consegue agir como um próximo passo das ideias que o band desenvolveu nos dias do Postal Service. Mas olha, não sei se essas escolhas de mixagem valeram a pena, hein? Em alguns momentos, o coitado do Ben parece soterrado por todas essas guitarras e efeitos, e não de um jeito interessante, mas de um jeito que incomoda. Além disso, essa track é minúscula, quase nem dá pra desenvolver as ideias direito. Eu tô curioso pra ver esse caminho que eles estão trilhando, mesmo que o primeiro passo não tenha sido exatamente perfeito. Então, C tier. If the World Doesn't End, do Bill Wurtz. Essa vai doer, cara. Respeito pra caramba o Sr. Wurtz, mas mano, o que é isso? Essa é disparada a música mais chata que eu já ouvi dele. Tipo, os primeiros versos parecem completamente desconectados do instrumental, não tem nenhum refrão ou ponte memorável, as letras estão sem inspiração, a produção e os instrumentos soam surpreendentemente tímidos, e é isso, cara. Eu acho que pelo menos admiro a forma de como a track é estruturada, que realmente é meio fora do padrão, mas mesmo isso não adianta muito se nada de divertido acontece nos outros aspectos da música. É triste porque eu gosto bastante do conteúdo do Bill em geral, mas sem favoritismo, gente, essa track aqui não dá, velho. F tier.
E agora, vamos lá, o momento que todos estávamos esperando, a bomba nuclear dessa semana. The Heart, parte 5, bem-vindo de volta K-Dot. 5 anos depois de Damn, estamos agora diante da próxima fase do Kendrick e para promovê-la, o prefeito de Compton prossegue com a sua série de The Heart, que de uma forma bem resumida são singles feitos para servirem como uma espécie de introdução para o projeto que está por vir. Essa intro pode vir na forma de uma atualização sobre as ideias dele, uma recapitulação de eventos que afetaram a sua trajetória, uma leve prévia do que está por vir, enfim, a decisão cabe a ele. E amigos, pessoalmente eu acredito que essa parte 5 é a melhor da série, mas vamos dissecar isso com calma, e começando pelo que eu considero ser o mais fácil de descrever. O instrumental nessa track é muito bom, o sample do Marvin Gaye ficou lindo, e o estilo que flerta mais com disco e funk ficou bem interessante artisticamente. É muito impressionante como ele consegue usar essas influências para criar um som novo, mesmo depois de já ter produzido álbuns como o T-Pab, onde você espera que um ser humano normal teria já esgotado a sua criatividade, mas não, o cara simplesmente continua e segue em frente. No entanto, senhoras, senhores e outros, é óbvio que quando estamos falando de alguém como Kendrick, o foco tem que estar nas ideias e mensagens da música, algo que nessa track o maluco tem e de sobra. Tanto que na verdade muitas dessas reflexões pulam para fora do campo da música propriamente dita. Sem dúvida você viu o videoclipe com todas as transformações do Kendrick em pessoas como Kanye, o Kobe, o O.J. Simpson, Nipsey e outros através do deepfake, e essa conexão é refletida na capa escolhida para o single, onde dá para reconhecer as mãos deles, e em alguns momentos específicos da música que podem ser interpretados como uma certa referência ao status dessas pessoas no mundo atual. O exemplo mais fácil disso é a linha que menciona ser bipolar e aparece o Kanye, não tem como ser mais direto, mas focando nas letras de fato, muito para ser discutido. Mas de uma forma geral, a track, pelo menos na minha interpretação, serve como uma grande reflexão do Kenny sobre o que hoje se associa à cultura negra dos Estados Unidos. E como um monte de aspectos negativos estruturais foram integrados e normalizados nela, tanto pelo resto da sociedade quanto pelos seus próprios participantes. Ele adota a posição de, digamos, terceiro ou até mesmo estrangeiro da própria cultura, algo que já é bem recorrente no trabalho dele, para evidenciar esses tópicos de cultura de gangue, exposição de jovens à violência, vida durante e pós a prisão, relações de puro interesse financeiro, e como tudo isso se tornou algo tão recorrente ao ponto de se tornar culturalmente aceito e encarado como parte da vida da população na periferia. O Kendrick levanta um grande dedo no meio para tudo isso, afirmando como essa passividade da população negra vai, mesmo que não intencionalmente, auxiliar a preservar esse ciclo que eles vivem. Para explicar isso, ele cita suas experiências pessoais, destacando principalmente, claro, a morte do Nipsey na Argentina, a forma de como ele valoriza a própria família e até como ele é criticado por certos grupos da própria cultura do hip hop por se posicionar e se comunicar do jeito dele. Enfim, gente, muito para pensar aqui, e é aquele lance. Se você quer mesmo um escopo total da ideia, só ouvindo a música, né? Mas agora é foda. Porque pra avaliar isso, uma parte de mim tá com medo de dar uma nota alta demais porque, sabe, tá no hype e é o Kendrick e tal. Mas outra parte de mim se recusa a diminuir a nota só por causa de um receio relativamente bobo meu. Sei lá, acho que eu tô pensando demais. Se eu mudar de opinião ou não, foda-se. Mas nesse exato momento, no agora, na minha opinião, esse single não é só um S-tier, mas é também um candidato para o single do ano. Pelo amor de Deus, escutem essa música. E é isso, senhoras, senhores e outros, terminamos. Caralho, que semana foda. E é isso, mano, tô na pressa porque eu tô gravando isso na sexta e como vocês já devem saber, sexta lançou já um monte de álbum foda e eu tenho que acompanhar. Então, gente, se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem se vocês quiserem, deixem um comentário caso você queira adicionar mais alguma coisa. Como sempre, caso você ache que eu deixei algum single importante de fora, só também deixar nos comentários que quem sabe eu fico devendo pra semana que vem. E é isso, mano. Até a próxima e falou!